US$ 1 americano. O que poderíamos comprar com ele hoje? Em 2026, um único dólar ainda poderia te render vários alimentos. $1 compra uma fruta, por exemplo. $1 rende uma libra de bananas, uma libra de farinha de trigo comum, uma libra de feijão seco ou uma libra de arroz branco. Dependendo da loja de departamentos, $1 também compra cotonetes ou bastões de cola, balões e cartões de felicitações básicos. Papel de presente, papel de seda ou sacolas plásticas. $1 te garante um único selo postal ou vários minutos de serviço pré-pago de celular e até bem recentemente o download de uma música digital no iTunes. Por décadas, redes de lojas de $1 dominaram o varejo acessível. Dollar General, Dollar Tree, a 99. Todas elas ajudaram pessoas econômicas a comprar itens de higiene pessoal, lanches, refeições de micro-ondas e material de escritório. Hoje em dia, a maioria das lojas de $1 ou fecha as portas ou cobra alguns dólares por item, acabando com o poder de compra que o dólar único proporcionou por gerações. Mas e se voltássemos no tempo mais de um século na história do nosso país? O que poderíamos comprar com aquele $1 na fronteira americana? Certamente, considerando a inflação e as práticas de trabalho, o céu era o limite para aquele dólar no Velho Oeste. Certo? A verdade pode te surpreender. Em 1800, San Antonio, Texas, o estado da estrela solitária, oferecia muitas opções abundantes por $1 ou menos. Uma família podia comprar 20 libras de carne fresca ou de 6 a 8 libras de bacon por apenas $1, dependendo do açougueiro. Feijão seco custava cerca de 10 centavos por quarto de galão, e arroz de grão longo era vendido por 8 a 10 centavos por libra. Não surpreende que o feijão dominasse cozinhas e carros de mantimentos nas pradarias. Abastecer as despensas também era possível com $1. A farinha superfina era vendida por 4 centavos e meio a libra, ou 20 libras por $1. O café importado custava 8 libras por dólar, enquanto o açúcar mascavo da Louisiana era listado a cerca de 12 libras por dólar. Um café da manhã farto era fácil de preparar se o abastecimento continuasse estável. A localização era tudo ao calcular o poder de compra de uma nota de dólar no Velho Oeste. Uma dúzia de ovos no Texas custava de 12 a 15 centavos, mas um fazendeiro de frangos da Califórnia cobrava $12 por dúzia no auge da corrida do ouro. Isso mesmo, $1 só comprava um único ovo em 1849 na Califórnia. A mesma lógica se aplicava a outros alimentos dos acampamentos de mineração. Carne e farinha passaram de 5 centavos por libra para $1 por libra. E isso se estivesse sequer disponível nos campos de ouro. $1 só te dava 2 onças de arroz nas minas da Califórnia e talvez um jornal velho, se você tivesse sorte. Na costa leste, uma pá ou cobertor podia custar 75 centavos. Mas se você esperasse para comprar um até seus pés tocarem o Pacífico, teria que desembolsar mais de $30. O historiador da alimentação, Joseph R. Conlon, disse da melhor forma, abre aspas, o mercado de provisões na fronteira da Califórnia não era caracterizado tanto por preços altíssimos, mas sim por uma instabilidade maluca. Os preços de todos os alimentos, desde trigo, farinha e carne de porco salgada até laranjas e caviar enlatado, variavam loucamente de absurdamente altos a, para os comerciantes, desanimadoramente baixos. A Guerra Civil e a secessão dos Estados do Sul complicaram ainda mais o dólar. Com a Confederação veio o dólar confederado, uma unidade separada do dólar de ouro dos Estados Unidos. No início do conflito, $1 confederado equivalia a $1 de ouro. No meio da guerra, porém, o dólar confederado teve inflação de 200%, valendo 3 por cada dólar de ouro. Quando Roberto E. Lee hasteou a bandeira branca em Appomattox, o custo de vida no Sul era 92 vezes maior do que o dólar federal antes da guerra. Por exemplo,
Se um consumidor faminto fosse às compras abaixo da linha Mason-Dixon, em 1860, uma libra de bacon custava cerca de $1. 3 anos depois, em 1863, esse mesmo dólar comprava apenas 1,5 onças do mesmo bacon. Um ano depois, em 1864, $1 só dava para comprar 4 batatas, 1 onça de manteiga, 3/4 de onça de farinha ou 1/4 de onça de sal. Um aumento de quase 3.000%. O colapso do dólar confederado foi além da simples economia. A inflação devastou as carteiras a tal ponto que os sulistas sentiram um verdadeiro tumulto psicológico como resultado. Uma autora de diário, chamada Mary Chestnut, escreveu em 1864 o seguinte, abre aspas, ela me pediu $20 por 5 dúzias de ovos e depois disse que aceitaria em confederado. Quando pediam dinheiro confederado, eu nunca hesitei. Eu dava $20 ou $50, alegremente, por qualquer coisa. Fecha aspas. Em outras palavras, se o dólar desvalorizado era aceito, você não fazia perguntas. Você pagava e ia embora antes que eles mudassem de ideia. O dólar confederado não foi a única vítima da inflação durante a guerra. O greenback da União, diferente do dólar de ouro dos Estados Unidos, sofreu uma inflação de mais de 80% no auge da Guerra Civil. O greenback representou a primeira moeda de papel na América desde a Revolução. Legalizado em fevereiro de 1862 e impresso sem lastro em ouro ou prata, o greenback foi necessário para a União financiar seus esforços militares. Os vendedores eram obrigados por lei a aceitar greenbacks pelo valor de face. Sem o lastro do ouro dos Estados Unidos, os greenbacks só atingiram a paridade com o dólar de ouro na época do Natal de 1878, bem mais de uma década após a vitória da União. Seu ponto mais baixo foi de 2,5 greenbacks para cada dólar de ouro, forçando os colonos que migravam para o oeste a conduzirem suas finanças por uma terra que ou nadava em riquezas douradas ou se afogava em dívidas insustentáveis. O verdadeiro valor do dólar do Velho Oeste estava no salário diário. O que um trabalhador realmente ganhava em um dia impactava o poder de compra de um único dólar mais do que qualquer outro fator. Principalmente porque $1 por dia era o salário médio para muitas indústrias da fronteira. Você era um trabalhador braçal sem qualificação na década de 1870, você recebia $1 por dia. Você era sapateiro na mesma época? Você recebia $1 por dia. Você era oleiro ou trabalhador rural? Você acertou. Seu salário era de $1 por dia. Ferreiros ganhavam mais, entre $1 a $2 por dia, enquanto trabalhadores qualificados, como carpinteiros, ganhavam de 2 a 3. Advogados eram os mais bem pagos, ganhando no mínimo $3 por dia, além das despesas. Mulheres trabalhando como empregadas domésticas ganhavam de apenas 20 centavos até $2 por dia. A matemática é simples. Os trabalhadores do Velho Oeste, com um salário diário de $1, recebiam cerca de $26 por mês, $300 por ano, trabalhando de 10 a 13 horas por dia, 6 dias por semana. Claro, isso ignora taxas como impostos sobre propriedade, taxas de licença comercial, impostos sobre vícios. Essas taxas variavam entre os assentamentos. Do salário líquido, 50% a 60% iam inteiramente para alimentação e sustento. Os 10 a 13 dólares restantes eram divididos entre remédios, roupas, ferramentas ou várias outras coisas. Para viajantes, um quarto decente na pousada local custava de 1 a 2 dólares por noite. O salário de um dia ia pelo ralo por apenas uma única noite de hospedagem. Literalmente valia a pena construir uma propriedade no Velho Oeste. Alguns historiadores apontariam que os salários na fronteira americana eram mais altos do que os do leste. Embora não estivessem errados, essa vantagem não durou para sempre. Os salários na Califórnia caíram 30% nas 2 décadas após a descoberta em Sutter's Mill.
Um salário diário de $3 para um garimpeiro de 49 significava o mesmo que um salário de $1 para um vaqueiro no Kansas de 1885. Os tempos ficaram difíceis, rapidamente. A maior complicação para entender o dólar da fronteira é o fato de que, durante a maior parte da era do Velho Oeste, uma nota ou moeda de dólar física não existia como principal modo de comércio. Dinheiro em espécie era escasso no Oeste americano e praticamente inexistente antes da introdução do greenback em 1861. Então, como as pessoas do Velho Oeste faziam compras sem moedas físicas? O Banco da Reserva Federal detalhou esse cenário. O escambo era comum, especialmente em áreas rurais. Os lojistas e empregadores às vezes emitiam notas de loja, um tipo de vale, geralmente em pequenas denominações, resgatáveis em uma loja específica. E, por necessidade, os comerciantes e indivíduos ricos frequentemente concediam crédito a outras pessoas. É verdade, o vale mencionado anteriormente era facilmente a forma mais comum de dólar no Oeste. O vale ficou popular em áreas de mineração ou extração de madeira, locais remotos sem moeda federal, onde empresas criavam seu próprio dinheiro. O vale assumia a forma de fichas metálicas rústicas, pedaços de papel ou outro material barato que cabia no bolso da calça. Na época, o vale parecia uma substituição lógica para o dólar, mas, por trás disso, causava mais mal do que ajudava. O vale só podia ser trocado em lojas pertencentes ou operadas pela mesma empresa que emitia as notas, tornando os trabalhadores consumidores cativos de seus próprios empregadores. Para contornar isso, os trabalhadores costumavam guardar os vales e trocá-los por dólares de ouro americanos com desconto. Uma troca injusta, sim, mas para algumas pessoas valia a pena pela liberdade financeira. O fiado era uma forma menos problemática de crédito, mas ainda predatória no Velho Oeste. As famílias da fronteira dependiam do livro de contas do armazém local. Elas acumulavam dívidas ao longo do ano, comprando de tudo, desde ovos e manteiga até grãos e peles. Depois, quitavam suas dívidas trocando seu gado na primavera ou as colheitas frescas no outono. Os donos das lojas definiam os valores de troca e se tornavam figuras muito poderosas nas comunidades do Velho Oeste. A Armazém de Murphy e Dolan, em Lincoln, Novo México, é um exemplo perfeito. No início da década de 1870, a loja Settler de L.G. Murphy servia como o único mercado no condado de Lincoln, uma região que abrangia 1/5 de todo o território do Novo México. Através de suas linhas de crédito, Lawrence Murphy e Jimmy Dolan criaram um monopólio que influenciou a economia local como nenhum outro condado no Oeste. À medida que o Oeste se desenvolvia na virada para o século XX, a ferrovia finalmente estabilizou o dólar, beneficiando tanto os consumidores quanto os comerciantes. A historiadora Pauline Maier escreveu sobre essa mesma ideia. Citação: os 240 mil quilômetros de trilhos instalados após a Guerra Civil ligaram todas as cidades e a maioria das vilas dos Estados Unidos, tornando possível o transporte de mercadorias de forma fácil e relativamente barata. Graças às ferrovias, o número de vendedores viajantes quadruplicou entre 1870 e 1880, fim da citação. Até os próprios estações ferroviárias foram a espinha dorsal do novo comércio. As estações conectavam pequenos povoados à sociedade legítima, onde catálogos de vendas, por correspondência e novos produtos chegavam a pessoas que, de outra forma, nunca contribuiriam para a economia nacional. Então, o que $1 poderia comprar para você no crepúsculo do Velho Oeste? Oeste? Em 1900, um único dólar te dava uma camisa de colarinho de cambraia e incontáveis gravatas para personalizá-la. $1 poderia te fornecer uma lata com 20 biscoitos ou 4 libras de manteiga. Ou 12 latas de milho doce. Milho.
E quando as máquinas movidas a óleo entraram em cena, $1 comprava mais de 14 galões de gasolina, algo difícil de engolir aqui no verão de 2026. Em média, o dólar dos Estados Unidos comprava cerca de 94% menos na década de 2020 do que em 1900, o auge do poder de compra na história americana. Foi um final apropriado para a Era da Fronteira. Uma busca exaustiva e volátil pela salvação econômica. Embora talvez não exista uma resposta definitiva para a nossa pergunta final, isso deixa uma história em aberto de possibilidades para contarmos sobre a nota de $1. Muito parecido com o próprio Velho Oeste. Para mais histórias como essas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para nunca perder outra edição de Pegadas da Fronteira.